Hoje nós vamos falar um pouco sobre Noé. Eu quero ser bem rápido possível, mais objetivo. Por isso nós separamos aqui 3 partes para nós comentarmos aqui essa noite. Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz o seguinte: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse-lhe o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, Noé, ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. O versículo 11, ele diz o seguinte: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Presta bem atenção. A Bíblia diz que a terra estava cheia de violência, mas a Bíblia frisa que Noé, ele tinha 3 filhos. E Noé, então, ele vai e cria os seus 3 filhos. Ele educa os seus 3 filhos num dos momentos mais piores que a terra estava passando. Foi um cenário de violência, de guerra, que Noé conseguiu educar a sua família. Agora, para você pensar um pouquinho, você acha que os filhos de Noé via o que os homens faziam? Será que os filhos de Noé via a maldade que estava sobre a humanidade naquela época? O que você acha? Claro que sim. Os filhos de Noé via a maldade que estava assolando sobre a terra naquela época. Agora olha aqui para mim. Mas quando os filhos de Noé voltavam para sua casa, ali eles tinham um espelho para seguir. Quando eles voltavam para sua casa, eles tinham alguém para observar que aquilo que os outros faziam lá fora era errado, porque o seu pai servia a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 e 34 diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Versículo 34 diz: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Pastor, o que o Senhor quer dizer? O que eu quero dizer é simplesmente para você, pai de família, para você, mãe, que você é o espelho do seu filho. Tudo que você faz, todas as suas atitudes, os seus filhos têm observado você.
Você é um espelho para o teu filho. Entendeu a segurança? Você é espelho para o teu filho. Quantas vezes o meu filho, isso até me enche um pouquinho, que ele já falou, quando eu crescer eu quero ser igual ao papai. Até pensando, meu Deus, será que eu mereço tanto? Quanta responsabilidade. Você acha que o seu filho já não diz para ele mesmo, eu quero ser igual o meu papai, eu quero ser igual a minha mamãe, pessoa íntegra, sincera, temente a Deus. Vou te perguntar, o que seus filhos têm pensado de você? Você já parou para imaginar? Puxa vida, o que será que eu tenho passado para os meus filhos? O que é que meus filhos veem em mim? O livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10 diz o seguinte: não temas, porque eu sou o teu Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. O versículo 13 ele diz assim: porque eu, o Senhor Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Versículo 14 ele continua dizendo: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. 14: não temas, ó bichinho de Jacó, povozinhos de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Deus e Redentor e o Santo de Israel. Diante dessas palavras do profeta Isaías, eu te pergunto, como é que você tem apresentado diante dos seus filhos, diante desta pandemia que está sobre o mundo? O que você está refletindo para os seus filhos nesse momento? O que nós temos visto por aí afora é pessoas desesperadas por causa dessa pandemia, pessoas desacreditadas, pessoas desanimadas, frias espiritualmente, esquecendo do Deus que diz que Ele te ajuda, que te sustenta pela mão direita. Eu te pergunto mais uma vez, o que você tem passado para os teus filhos? Será que você tem passado segurança para os teus filhos? O que você tem passado para a tua família, para a tua pessoa, o teu vizinho que está ali na tua direita, na tua esquerda, o que eles têm visto em você? Puxa vida, que pessoa temente a Deus. Puxa vida, o mundo está abalado, mas aquela pessoa ela não se abala, porque ela serve a um Deus poderoso. E nós temos visto por aí crentes saindo da igreja, crentes desesperados. Pastor, o que nós vamos fazer, pastor? Nós esquecemos o que está escrito nas escrituras sagradas, quando Deus diz que é para nós não temermos, que Ele vai nos sustentar, que Ele vai nos ajudar. A terra estava corrompida naquela época, a ponto de Deus falar em destruir toda a humanidade. E qual foi a postura de Noé? Versículo 9 do capítulo 6 diz assim: Noé, olha só o finalzinho, Noé andava com Deus. Os outros falavam, meu Deus, mas o mundo está impossível, o mundo está cheio de corrupção, cheio de engano, de coisas erradas, mas porém Noé andava com Deus.
Irmão, diante desta pandemia que o mundo está vivendo, nós somos os primeiros a nos posicionar para guerrear, sabendo que o Rei está do nosso lado, sabendo que o Senhor do Senhor está do nosso lado. Ele diz que nunca nos abandonará. E nós esquecemos do Deus que nós servimos, o Deus que uma vez te arrancou lá do poço da lama, um Deus que te tirou de quando você pensava que não tinha mais jeito de você reconstruir a sua vida. Ele te colocou de pé. Quantas coisas você passou porque Deus te sustentou. Nós temos que estar firmes e confiantes naquilo que o Senhor tem nos prometido aqui na palavra de Deus. A terra estava cheia de maldade, violência. Então Deus toma uma decisão, e Ele diz ali no versículo 13, Ele diz: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Versículo 14, ele diz: faz para ti uma arca de madeira de cófer, farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na tua arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares abaixo, segundo e terceiro. Somente até aqui. Irmãos, para fazer uma grande obra como essa, você já parou para imaginar? Talvez fosse a maior obra daqueles dias. Era um monumento. Deus então precisaria do melhor carpinteiro para construir aquela arca. Afinal, ela tinha 150 metros de comprimento, 25 metros a sua largura e 15 metros de altura. Imagine só, esse carpinteiro, para fazer isso, tinha que ser uma coisa de outro mundo. Então Deus chama quem? Noé. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia, ela diz no livro de Gênesis capítulo 9, versículo 20, que Noé era lavrador. A minha Bíblia, a sua Bíblia também diz em 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, que Noé era o quê? Pregador de justiça. Pregador da justiça. Ou seja, em hora nenhuma, a minha Bíblia, a tua Bíblia, diz que Noé era carpinteiro. E aí, meu irmão? Deus precisaria de um carpinteiro de excelência para fazer uma obra daquele tamanho. Noé não era carpinteiro, Noé era pregador, era lavrador, mas ele tinha que fazer uma grande obra. Deus não está preocupado com o seu nível social, Deus não está preocupado com o seu grau de escolaridade.
Sabe o que Deus quer de você? É que você faça uma grande obra. Ah, pastor, mas eu sou tão pequenininho. Pastor, tem pessoas mais capacitadas do que eu. Não importa qual é a sua profissão, o que Deus quer é que você faça uma grande obra. A Bíblia me diz no 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Está vendo só? Eu sou pequeno, eu não posso. Não, Deus te escolheu para fazer uma grande obra. E ele continua dizendo: e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Sabe o que acontece, meu querido? É que muitas das vezes nós estamos tirando uma responsabilidade das nossas costas, e nós falamos: pastor, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não posso de jeito nenhum. Estamos tirando aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer que você faça uma grande obra. Para de te colocar lá embaixo. Para de dizer que você é pequeno, porque você serve um Deus grande, um Deus altíssimo, um Deus que pode todas as coisas. Quando alguém chegar perto de você dizendo que você não pode, que você não consegue, você fala assim: eu não posso, mas o Deus que vive em mim pode todas as coisas. O problema é que nós queremos transferir a responsabilidade para os outros. Só que para isso, irmãos, nós precisamos acreditar no que Deus está falando com nós. Noé deixou de viver a sua própria vida para viver o que Deus lhe ordenou. Daquele dia em diante que Deus falou com Noé, Noé largou tudo. Não é que Noé largou a tua família, não. Noé largou aquilo que estava em primeiro plano dele. Ele começou a fazer os planos de Deus na vida dele. Ele deixou praticamente de viver a vida dele para viver aquilo que Deus queria fazer através dele. Primeiro, pensa que foi fácil, não? Para Noé? Primeiro, não havia chuva, nunca houve chuva sobre a face da terra. E o que Deus fala para Noé? No versículo 17, ele diz assim: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra expirará. Agora imagina só Noé fazendo aquela arca, Noé pregando para aquele povo: gente, em nome de Deus, a terra vai ser destruída por uma grande chuva. Quantas pessoas não riam de Noé, mas nem chuva há na face da terra, nunca choveu, seu velho doido. Você acha que ele não ouviu isso? Imagina os filhos deles: seu pai é doido, rapaz. Chuva, que chuva é essa? Noé acreditou no que Deus havia falado para ele. Sabe por que nós sofremos? Porque nós não acreditamos naquilo que Deus tem nos falado todos os dias. Quando o profeta Isaías diz, um dos profetas maiores, diz o seguinte: ei, não tema, porque eu te ajudo. Assim diz o Senhor:
eu te tomo pela tua mão direita, não te assombres porque eu te ajudo. Nós não acreditamos. Simples. Cem anos demorou aquela construção. 100 longos anos. Agora imagina só, as pessoas passando ali, Noé pelejando daquela obra. Imagina, Noé. Até onde eu sei, aquele que se diz tem muita fé, o que acontece com ele? Ele começa no projeto de Deus, algo que é sonho de Deus na vida dele, e passa 1, 2 semanas, 3 semanas, e já largou aquilo por nada. Quantos planos de Deus foram frustrados sobre a sua vida porque você não acreditou naquilo que o Senhor te disse? O fato é que nós temos que acreditar no que a palavra de Deus tem nos falado. E Noé acreditou. 100 anos naquela construção. Só. Passavam. Quem é aquele, mamãe? Não é doido. Tem 30 anos que ele está pelejando com você. Vamos embora. Tem menininho. Perguntou a mãe dele. Passava 70 anos os filhos dele. Aquele menininho já cresceu, casou, passou com seus menininhos. O que é aquilo, papai? A vovó falou que é um homem doido. Já tem 70 anos que ele peleja com isso aí. Vamos embora. 70, 80, 90, 100 anos. E ele ali dando martelada para construir o que Deus havia dito para ele. O problema é que a humanidade ela sofre porque ela não acredita no que Deus tem falado. A arca foi um objeto de salvação para Noé e a sua família. A terra estava corrompida, cheia de pecado, cheia de malícia. O dilúvio vem, todos são mortos. A menos aqueles que entraram na arca, somente aqueles sobreviveram. Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são fatos de eu e você não sermos consumidos. As misericórdias de Deus foi tanto que Deus, ele fala com Noé para fazer a arca. E aquela arca então Deus usa para tirar Noé e sua família do meio do pecado. O tempo passa depois do dilúvio. O tempo passa. A maldade toma conta do mundo novamente. A terra está corrompida. A ganância, a violência, o pecado está tomando conta do mundo novamente. Irmãos, ontem eu estava na casa do casal. O pastor veio aqui para fazer uma costelinha com mandioca. Eu falei, vou na hora, vou fazer um esforço. E esse rapaz, ele me mandou 2 vídeos que eu não tenho coragem de falar aqui com vocês, de tanta violência que está no nosso mundo. Eu nem vou falar, que vocês já sabem o que aconteceu. Por último agora, aqui em Formiga, que abalou muita formiga. Irmãos, eles me mandaram 2 filmagens certinhas. Falei, meu Deus, que barbaridade, Senhor. Aí você vê irmão contra irmão, filho contra pai, pai contra filho. Hoje nós vivemos o que Noé viveu. Não tem nada de diferente. Hoje nós
mas a terra encheu novamente de violência. E o que Deus faz? As misericórdias de Deus é o quê? Elas não se acabam, elas se renovam a cada manhã. Então Deus envia o teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Certa vez João Batista estava pregando no deserto e batizando. Aí de repente Jesus se aproxima dele, e quando João Batista vê Jesus, ele fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus usou a arca para tirar Noé e sua família do meio do pecado. Deus enviou o teu Filho amado para que os meus e os teus pecados fossem perdoados. Jesus sempre está nos orientando, e a primeira pregação que Jesus ele faz, ele fala ali em Mateus capítulo 4, versículo 17, ele diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus ele tem sempre nos orientado, Jesus tem sempre nos falado. Deus usou a arca na época de Noé, e hoje Deus enviou o teu Filho Jesus, e todos os dias Ele tem nos ensinado: arrependei-vos, perdoe, ame. E o mundo está cheio de violência novamente. Jesus ele sempre nos diz que em breve, muito em breve, Ele voltará. Ele tem nos falado: em breve eu vou voltar. Quantas vezes você já ouviu que Jesus está voltando, meu irmão? Quantas vezes aqui mesmo neste púlpito Deus tem usado pessoas para falar que Jesus está voltando, mas nós não damos credibilidade na palavra de Deus. Olha só o que Jesus diz em Marcos capítulo 13. Marcos 13, versículo 32. Estamos finalizando já, irmãos, em nome de Jesus. Marcos 13, versículo 32, Jesus diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Interessante Jesus falar isso aqui, né? E Jesus, do jeito que ele tem um coração tão bondoso, ele falava: dá um dia eu venho. Quinta-feira, dia tal, sim, eu venho. Tal horário eu venho. Mas a Bíblia diz que nem os anjos do céu sabem, nem o Filho de Deus sabe. Aí ele continua dizendo no versículo 33, ele diz assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Primeiro ele fala: olhai, vigiai e orai. Não vamos entrar nesse versículo. Primeiro Jesus diz: vigiai. Às vezes você vê grandes pessoas de Deus, de oração, que está perdido nesse momento que nós estamos passando. Sabe por quê? Porque não vigia. Primeiro, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Já terminando o versículo 35, ele diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Olha só o que ele diz no versículo 36. Preste bem atenção, versículo 36, ele diz assim: para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Jesus ele está sempre nos orientando. Jesus
está sempre dizendo para nós o que nós devemos fazer, porque Ele não quer que Ele volte e que nós sejamos pegos de surpresa. O que Jesus quer é que quando Ele voltar, a igreja esteja preparada, a igreja não esteja dormindo, esteja esperando a volta do Criador. Sabe por quê, meu querido? A palavra de Deus também diz que a justiça primeiro virá sobre a casa dele. Ou seja, os primeiros a serem julgados serão os servos de Deus, aquele que conhece a palavra. E Deus e Jesus, Ele tem sempre nos orientado, porque a intenção de Jesus é que um dia nós venhamos morar com Ele no céu. Amém? E que toda a igreja de Cristo esteja preparada para a volta de Jesus. E que toda a igreja esteja reunida, e que ninguém se perca no meio do caminho, porque Ele diz que aquele que perseverar até o fim terá o seu nome escrito no livro da vida. Que ninguém venha se perder, que venhamos estar preparados, vigilantes no dia da volta do Cristo. Amém? É em nome de Jesus.